Existem diversas maneiras de você investir o seu dinheiro, né? Existem as ações, renda fixa, títulos do governo, renda fixa privada, fundos imobiliários. E uma dessas formas que existem para você investir o seu dinheiro é através dos fundos de investimento. É quando, ao invés de você tomar a decisão, né, de onde alocar a sua grana, você terceiriza isso, você passa essa responsabilidade para um gestor de investimento, né, que são os fundos de investimentos. Eu não invisto em fundos de investimentos e eu quero te dar aqui nesse vídeo 3 motivos, 3 razões do porquê que eu não invisto e o porquê que eu acredito que você também não deve colocar a sua grana aí em fundos de investimento. Segura tua mão aí, não pula esse vídeo, fica até o final, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, combinado? Antes de começar um vídeo, um recado super rápido. Muitas pessoas estão reclamando que não recebem as notificações dos meus vídeos, né? Muitos vídeos aqui no YouTube, muita gente publicando conteúdo e acaba passando um canal ou outro, né? Caso você esteja chegando aqui pela primeira vez, ainda não me conhece, considere se inscrever no canal, se quiser assistir o vídeo aí até o final, ver se realmente o conteúdo tem qualidade, mas considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso aqui serve tanto para quem está se inscrevendo agora, como para quem já é inscrito. Ativa o sininho, é muito importante, porque ativando o sininho o YouTube vai ver que você quer ser notificado dos meus conteúdos, você vai receber aí no seu celular, no teu computador, a notificação quando a gente publicar um conteúdo novo, né? A minha ideia aqui é publicar vídeo todos os dias, de domingo a domingo. Tem um dia ou outro que acaba não dando certo por conta de uma agenda, por conta de algum outro compromisso, mas durante a semana tem muito conteúdo bom aqui para você crescer no mundo dos investimentos, investir de forma boa aí, de forma saudável e rentabilizar a tua grana, demorou? Então não esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho e não deixa também de dar o like nesse conteúdo aqui, para que ele possa atingir, alcançar o maior número de pessoas. Bora ver aí os motivos, as razões do porquê eu não invisto em fundos de investimentos. Eu acredito que você também não deve colocar tua grana aí em fundos de investimentos. Vem comigo. Bom, em primeiro lugar, o que é um fundo de investimento, Danilo? Explica aí o que é um fundo de investimento. Então, basicamente, um fundo de investimento é um local onde vários investidores, várias pessoas com determinados valores, né? Então, você tem lá um valor, o Zé tem um outro valor, o Amaro tem um outro valor, o Danilo tem um outro valor. Cada um tem uma quantia, um valor, investe nesse fundo, né? Aloca o capital nesse fundo de investimento. Esse fundo tem um administrador que cuida da parte burocrática do fundo, parte de papelada, de regulação, e tem também ali um gestor, que é o cara que vai direcionar essa grana, né? Então ele vai pegar essa grana e vai investir em ativos financeiros, tá? Existem diversos tipos de fundos, tá? Quais são os mais comuns? Fundo de renda fixa, fundo de ações, fundo multimercado e o fundo cambial. E aí, obviamente, que tem os subjacentes, né? Então, por exemplo, dentro da categoria de fundo de renda fixa, tem um fundo conhecido como fundo simples. Ele tem que investir ali cerca de 95% do seu patrimônio, de toda a sua grana, em títulos públicos, em títulos do governo federal. Já o fundo de renda fixa, ele tem que investir pelo menos 80% do seu patrimônio em renda fixa, seja títulos públicos, seja títulos de crédito privado, né, CDB, LCI, LCA, LC, debêntures. Então ele tem essa determinação. Fundo de ações, 67% do patrimônio tem que ser direcionado para ações e o restante pode investir em outros segmentos. Já o fundo multimercado, ele, como o nome mesmo diz, ele é multimercado, ele investe em qualquer tipo de ativo. O gestor, ele tem essa liberdade de identificar o melhor cenário do mercado, o melhor momento e investir em títulos públicos, pré-fixado, pós-fixado, em ações, ações defensivas, ações de crescimento. Ele vai investir, né, em diversos tipos de investimentos. E por último, fundo cambial, 80% do seu patrimônio tem que estar vinculado à variação de uma moeda, tá? Normalmente o dólar, mas pode ser do euro, pode ser de qualquer outra moeda, mas normalmente por padrão é o dólar, tá? Então isso é o fundo de investimento. E aí, quais são os 3 motivos que me fazem ficar longe dos fundos de investimentos? Eu não coloco a minha grana e não oriento os meus clientes, tanto de consultoria como os meus alunos dos meus cursos, eu não oriento que eles coloquem a sua grana em fundos de investimentos. Vamos lá. Primeiro motivo de todos, para você terceirizar esse trampo, esse serviço, né, esse trabalho, você tem que pagar por isso, tá? E aí a gente chama isso de taxa de administração. Então, todo fundo tem taxa de administração. Danilo, eu invisto no fundo simples do BTG Pactual que não tem taxa de administração. Ótimo, os fundos simples não tem taxa de administração normalmente, mas como o nome mesmo diz, é um fundo simples. Ele faz aquilo que é simples e ele tem come cotas, tá certo? Eu já vou falar logo em seguida sobre o come cotas, mas o fundo simples de algumas instituições não tem taxa de administração, mas da maioria tem, da Caixa Econômica tem, do Banco Bradesco tem e diversos outros bancos
tem taxa de administração 1%, 1,5%, 2% sobre os fundos simples, tá? Então, primeiro ponto que me faz ficar longe dos fundos de investimentos são aí as taxas de administração. E em alguns fundos, no caso, por exemplo, do fundo de ações, do multimercado, além da taxa de administração, você também paga a taxa de performance. E que é isso, Danilo? Taxa de performance é quando o fundo ele excede uma determinada rentabilidade em relação ao seu benchmark, em relação a uma taxa comparativa. Vou te dar um exemplo aqui. O fundo ele fala que ao que ele render acima do Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores, ele vai cobrar uma taxa de performance aí de 20%. 20% sobre essa rentabilidade a mais do que exceder o Ibovespa, tá? Então, se você somar a taxa de administração junto com a taxa de performance, ambas as taxas somadas, pode trazer aí um prejuízo para você, mas não no sentido literal. Você não vai ver o seu patrimônio desvalorizando, mas você poderia estar ganhando mais se você fizesse sozinho. E eu vou mostrar para você até o final desse vídeo que não é difícil fazer sozinho. Basta que você tenha uma estratégia definida e faça o básico bem feito, beleza? Então, primeiro ponto que me faz ficar longe dos fundos de investimentos são aí as taxas, a administração e taxa de performance para alguns fundos de investimento. Segundo ponto que me faz ficar longe dos fundos de investimentos é que eles fazem exatamente aquilo que a gente consegue fazer, né? Aí você fala, poxa, mas eu investi no fundo verde que investe na lira turca, né? Se você for ver o gestor do fundo verde, lá, um dos maiores gestores, né, Luiz Stuhlberg, às vezes ele falando nos eventos de fundos de investimento, né? Ah, não, porque eu saí vendido em lira turca, comprado em dólar americano, sabe? É umas estratégias assim, e você fala, cara, tá, mas qual foi de fato a rentabilidade final, né? O fundo verde ele tem um histórico maravilhoso, uma rentabilidade assim maravilhosa. Mas o que eu quero mostrar aqui para você é que esses fundos, na maioria das vezes, investem, alocam os seus recursos naquilo que vocês poderiam alocar, naquilo que vocês poderiam investir. Não tem jeito, né? Eles colocam nas mesmas coisas. Eles têm acesso aos mesmos investimentos, só que eles têm um volume maior de dinheiro. E vocês têm acesso a investimentos tão bons quanto, né? Então, por exemplo, o fundo do Nubank, por exemplo, o Nu Reserva Imediata, ele investe em debêntures das lojas americanas, debêntures da Petrobras, da PetroRio, da Localiza. Você também tem acesso a esses tipos de investimento. É claro que de acordo com o seu volume de patrimônio. Existem investimentos que são destinados a investidores profissionais, aquelas pessoas que têm mais de 10 milhões em investimentos ou que são profissionais do mercado financeiro e também investidores qualificados. Beleza, tem investimentos que são restritos a essa galera e que o fundo acessaria. Só que a rentabilidade desses investimentos é a mesma rentabilidade que um CDB do Banco Sofisa pagando 110% do CDI. Vai te dar a mesma rentabilidade. Então entenda o ponto que eu quero falar aqui. A rentabilidade que eles conseguem não é nada diferente do que você fazendo sozinho, né? Do que eu fazendo sozinho conseguiria. Tá certo? Então, não faz sentido colocar dinheiro em fundo de investimento justamente porque eles fazem a mesma coisa. Então, primeiro ponto que eu falei aqui para você, taxa de administração. Fundo de renda fixa tem taxa de administração. Na época em que a taxa Selic alcançou ali o patamar de 2%, 3%, esses fundos eles foram bombardeados de críticas porque existiam fundos do Banco Bradesco, do Itaú, desses grandes bancos que cobravam 4%, 3% de taxa de administração, uma Selic me dando 2%. Ou seja, você deixava a tua grana lá em taxa de administração. Não faz sentido isso, beleza? Segundo ponto, os gestores fazem exatamente aquilo que eu conseguiria fazer com o meu dinheiro, investindo em títulos públicos, investindo no Tesouro Direto, investindo num CDB para quem gosta, né? CDB, LCI, LCA. Eu também não gosto de renda fixa privada, mas aí é uma questão bem pessoal, né? Mas para quem gosta, você consegue investir lá e ganhar uma grana também, né? Então, desses dois pontos são os mais importantes. Só que o terceiro ponto eu acho que é um dos mais importantes dentro do mercado de fundos de investimentos, que é o famoso come cotas. Você já ouviu falar no que é o come cotas? Nunca ouviu falar? Então, presta atenção. Quando você investe e ganha rentabilidade, exceto para alguns tipos de investimentos, então LCI, LCA, LIG, né, letra imobiliária garantida, fundos imobiliários para os proventos que são pagos mensalmente, exceto para esses tipos de investimentos,
Os outros têm imposto de renda, né? Então, se você investe num CDB, você vai pagar imposto de renda. Se você investe em títulos do Tesouro, você paga imposto de renda, sobre a rentabilidade. Só que, quando você investe seu dinheiro num fundo, o governo, a Receita Federal, ele não sabe quando você vai sacar essa grana. Você pode sacar essa grana daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, né? Pode deixar para os seus herdeiros. Não sabe efetivamente quando você vai sacar essa grana. O que o governo decidiu? O governo pensou em uma estratégia para antecipar o pagamento de imposto de renda, que é o que nós chamamos de come-cotas. O que é isso aí? 2 vezes por ano, em maio e em novembro, no último dia de maio, último dia útil de maio e de novembro, tem o famoso come-cotas. O que são os come-cotas, Danilo? Come-cotas é quando o governo vai lá e arranca um pedaço das suas cotas, né, em relação à rentabilidade. Então, ele pega lá quanto que esse fundo valia em janeiro, né, e vai até o último dia de maio, né? Então, se ele teve rentabilidade, ele vai descontar a menor alíquota de imposto de renda, mas em número de cotas. Você vai perder quantidade de cotas. Então você perde parte do seu patrimônio, porque quando você investe em fundos de investimentos, você está fazendo o quê? Você está comprando cotas. Você está comprando cotas desse fundo de investimento. Então automaticamente você perde parte do seu patrimônio. Por que você perde parte do seu patrimônio? Porque diminui a quantidade de cotas. Qual que é esse percentual, Danilo? Depende. Existem 2 tipos de fundos, tá? Existem em relação à tributação. Existem fundos de curto prazo e fundos de longo prazo. Curto prazo, a alíquota mínima é de 20%. Então ele vai pegar 20% da sua rentabilidade e vai descontar isso em número de cotas. Combinado? Longo prazo, a alíquota mínima é de 15%. Então ele vai pegar isso, 15% sobre a rentabilidade e vai descontar. Se você, por exemplo, 15% sobre a sua rentabilidade nesse período foi R$1.000, né? 15% foi R$1.000. R$1.000 representa quantas cotas? Representa 15 cotas. Então ele vai descontar 15 cotas do seu portfólio, entendeu? Do seu patrimônio, na verdade, tá certo? Então o come cotas, ele incide na maioria dos fundos de investimento. Quais os fundos que não tem come cotas? Fundo de ações não tem come cotas, porque a alíquota ela é única, né? Então não tem essa tabela regressiva. Fundos de ações não tem come cotas, renda fixa tem, simples tem, cambial tem, multimercado tem. Fundo de ações não tem come cotas. Basicamente esse fundo ele não tem come cotas. Do restante, todos os outros fundos têm come cotas, tá certo? Então, o terceiro motivo, e o que na minha opinião é o mais importante de todos, é você pagar antecipadamente esse imposto de renda sem resgatar, sem você fazer o seu resgate, né? Isso não acontece nos títulos do Tesouro, por exemplo, não acontece num CDB, por exemplo, não acontece se você investir em ações ou em fundos imobiliários. Então, 3 motivos para você não investir em fundos de investimento. Primeiro motivo, taxa de administração, que muitas vezes, principalmente quando é fundo multimercado, é uma taxa de administração de 2%, de 3%, de 4% pode chegar. Faz o que a gente pode fazer. Então, os fundos de investimento, embora eles acessem tipos de investimentos diferentes, a rentabilidade que eles entregam é uma rentabilidade que você poderia estar ganhando hoje dentro de um tesouro direto, dentro de um tesouro pré-fixado, tesouro IPCA, numa carteira de investimento. E terceiro, tem o come cotas, tá certo? Só que você deve estar se perguntando, Danilo, se tem esses 3 motivos, e são 3 motivos ruins aí que você deu para não investir em fundos de investimento, cara, qual que é o benefício do fundo de investimento, né? O benefício mais vendável, ou seja, quando você é abordado por um assessor de investimento, por um consultor de investimento, por uma corretora, te oferecendo um fundo de investimento, o que é mais vendável é a questão de você não se preocupar onde você vai alocar os seus recursos. A pessoa fala, investe num fundo que você terceiriza isso, né? Você não vai se preocupar onde você vai investir, onde que é o melhor, porque tem um gestor que é um especialista, tem anos de carreira, é mestre em economia por Harvard, não sei o que, aquela baboseira toda. Então você não vai se preocupar onde você vai alocar os seus recursos. Só que hoje em dia, no dia em que eu gravo esse vídeo aqui para vocês, existem diversas alternativas que substituem os fundos de investimento e que são bem menos custosas para você. E uma dessas alternativas, por exemplo, é a consultoria de investimento independente, que é um consultor de investimento, uma pessoa experiente com certificação também, que trabalha no mercado financeiro, mas que não tem vínculo com nenhuma gestora de fundo, uma corretora, com um banco. Ele não tem vínculo, ele não é associado a essas instituições.
instituições. Por exemplo, eu sou consultor de investimento credenciado na CVM, eu tenho lá o meu credenciamento na CVM. Eu posso atender você de forma independente e individual e montar uma carteira de investimento para você. E eu faço isso, eu atendo por semana muitas pessoas que me procuram atrás de consultoria de investimento. E nessa consultoria a gente elabora um plano estratégico e monta uma carteira para ele. E nesse plano estratégico aqui na Tríade Finance, nós seguimos um método de investimento que nós chamamos de método raro de investimento. Por que raro? Renda fixa, ações, real estate, que são os fundos imobiliários, e opções, né? O mercado de opções, pouco falado, poucas pessoas falam, só que é um mercado capaz aí de acelerar e potencializar os seus ganhos, o ganho do seu patrimônio, a multiplicação do seu patrimônio. Então nós utilizamos essa metodologia para elaborar uma boa carteira de investimento para os nossos clientes. Por esse motivo, tanto nós aqui, consultores da Tríade Finance, como também para os nossos clientes e para os nossos alunos, nós não recomendamos fundos de investimentos. Mas eu quero saber de você que está assistindo esse vídeo agora. Você investe em fundos de investimento? Já investiu? Qual foi a sua experiência? Foi positiva? Foi negativa? Deixa aqui para mim nos comentários o que você acha sobre os fundos de investimento, se você continua investindo ou não. Todos esses exemplos que eu dei são exemplos que eu passo, né, dentro do mercado de fundos de investimentos. Então acho que é importante compartilhar também o que você já fez, o que você já não fez, qual foram as suas experiências, e a gente vai crescendo junto aí nesse compartilhamento de experiências. Combinado? E não esquece, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve porque tem vídeo todos os dias, ativa o sininho, clique em curtir também para que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas. E caso você tenha interesse em fazer uma consultoria de investimento, eu vou deixar na descrição desse vídeo e no primeiro comentário um link que vai direto para o nosso WhatsApp. A gente agenda uma reunião, a gente bate um papo pelo WhatsApp também, ou uma reunião para a gente conversar e explicar melhor como que é a consultoria de investimento, né? Qual será a entrega feita para você como cliente, e se fizer sentido, você faz aí a sua consultoria de investimento. Combinado? Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. A gente se vê aí num próximo. Um grande abraço. Tchau, tchau.